Bem-vindo a mais um Estrelando. Meu entrevistado de hoje no bloco Astros e Estrelas é Luiz Melo. Ele é um paranormal que vai falar da trilogia da consciência: paranormalidade, sensitividade e mediunidade. Logo depois, céu aberto e muitas dicas para vocês. Não saiam daí. Olá, o meu entrevistado é Luiz Melo. E Luiz Melo é do signo de Áries, tem ascendente em Touro e a lua no signo de Aquário. Tudo bem, Luiz Melo? Tudo bem, Jorge. Tudo bem. Luiz Melo é conhecido como, eu conheci sempre o Luiz Melo como um parapsicólogo de ponta. Ele é daqui de Santos. Luiz Melo, você sabe que, olhando para a sua carta de imediato, a gente não avalia já um parapsicólogo, tá? A gente avalia um potencial muito grande que você tem para diversas outras atividades ligadas também à área espiritual, à área holística e tal. É interessante que você tem um desenho raro na carta astrológica que é chamado de retângulo místico. Esse retângulo místico, ele não é místico por ser uma pessoa mística em si, mas uma pessoa que sabe trabalhar os aspectos tensos e de conflito na vida e trabalhar com ele em forma de equilíbrio. De repente, me parece que é isso que você faz, não é? Na verdade Jorge, desde que eu comecei o desenvolvimento, a busca, né, da espiritualidade, que isso vem desde os meus 12, 13 anos, na verdade, eu sempre consegui relacionar bem, né? Espiritualidade, emocional, psicológico, energético. Então, eu sempre tive uma visão muito holística. Você fala que desde 12 anos de idade você se interessava ou isso apareceu como se fosse um dom na sua vida? Não, com 12 aninhos já apareceu como se fosse uma necessidade de buscar esse mundo em função dos problemas que eu vivia na infância. Né, com minha família. E na tentativa de ajudar minha mãe, que tinha problema de saúde, problemas espirituais, muitas coisas que aconteciam, pessoas já me procuravam nesse tempo para falar sobre alguma coisa, então nessa necessidade eu comecei a procurar, né, o conhecimento. Alguma coisa foi acontecendo comigo e alguma coisa eu fui estudando, tanto que eu acabei fazendo o curso de parapsicologia para poder ter um melhor enfoque, né, na espiritualidade. E com o tempo acabei associando a parapsicologia, o holismo, o ecletismo. A gente pode considerar você um parapsicólogo, um paranormal, um clarividente, um clareaudiente? Que nome eu posso dar ao seu ofício atualmente? Na verdade, hoje, eu acho que eu tenho experiências e vivência em todas essas áreas, né? Já tive vivências com fenômenos, já tive vivência com mediunidade, tenho vivência com sensitivismo, tenho vivência com entidades espirituais. Na verdade, eu acho que eu sou um eclético. Pois é, um parapsicólogo eclético. O local do seu trabalho chama-se eclética, né? Inclusive a parapsicologia, ela vai abordar muito o lado dos fenômenos físicos, dos fenômenos energético e espiritual. Eu atuo nas três áreas. Mas vamos lá, você tem clareaudiência, você tem clarividência? Isso é comum na sua pessoa? Isto já começou, Jorge, com 12 anos também. 12 para 13 anos, eu já desenvolvia trabalho, já via visões de entidades, conseguia ver internamente nas pessoas, né? Pessoas que me procuravam com problema de saúde. Minha evidência, ela nunca foi assim só para o lado energético. Também acabei vendo físico, né? Fenômenos físicos, energéticos, espirituais. Isso aparece quando você quer ou de repente você está sentado ou está andando na rua, abre algo para você, se revela algo? Não, há duas formas, né? Quando eu consigo provocar a visão... É possível? É possível. Você tem provocar a visão. Existem técnicas? Existem técnicas, treinos através de mantras, meditações, né? E também o dom, que nem você falou, o dote. Mas eu consigo de repente ver se quiser e às vezes me é mostrado. É melhor quando é mostrado que a gente fica mais seguro, mais tranquilo. Não tem sustos nenhum? Não tem susto. Não. Olha, na verdade, a espiritualidade é uma coisa interessante. O tempo todo, como os fenômenos são muito variados, você acaba tendo de vez em quando um susto, sim. Mesmo trabalhando na área. O que é trilogia da consciência? Eu desenvolvi um trabalho, Jorge, com a necessidade de abordar as pessoas no sentido energético, espiritual e psicoemocional. Então eu poderia dizer que você é um terapeuta holístico que utiliza de diversas técnicas, Exato, é melhor definição. Na área da saúde, na área pessoal, na área espiritual, Isso. Tanto que eu acabo usando a fitoterapia, os florais, a quiroprática. Mas baseia a princípio em quê, teu trabalho? Na paranormalidade? É mais baseado, na verdade, na paranormalidade. Luiz, qual é a definição de Deus para você? Mas você vai responder isso no segundo bloco. A gente volta já já.
Programa Estrelando. Oferecimento Sicom, Sindicato dos Condomínios Prediais do Litoral Paulista. O amigo certo das horas incertas. Telefone 3326-3083. O meu entrevistado é Luiz Melo e eu tinha perguntado no primeiro bloco para ele qual era a definição que ele tinha de Deus. Luiz. Ô Jorge, quando vai se falar em definição de Deus, eu acho muito complexo, né? Na verdade, o que nós temos hoje são referências. Deus, acho que para todo mundo, ele parte de um princípio que ele é incriado. É uma fonte primária de vida que manifesta tudo e todos, que para mim Deus é um eterno dentro-fora. A vida está tanto dentro de Deus como fora de Deus, dentro de nós como fora de nós. É algo amplo, não tocável, transcendental à mente humana, a gente não consegue compreender em termos de linguagem, mas a gente consegue sentir que existe algo muito além de nós. E este algo muito além é que eu tenho como Deus. Luiz, as pessoas, pelo seu trabalho, as pessoas têm um guia espiritual, um guia divino que as segue? Cada pessoa tem o seu? Na verdade, sim. Hoje nós somos cerca de 7 bilhões de seres humanos. Todos os seres humanos têm uma força paralela a si, que nós chamamos de anjo da guarda, né? O anjo da guarda é uma parte do ser humano que tem como finalidade principal ajudar a orientação dele na Terra, nessa vida. É um leme, como se fosse uma leme. Além desse anjo da guarda, existem os nossos antepassados, tanto os carnais como os espirituais, e existem seres espirituais que de alguma forma se missionam a nós. Nessa missão, tanto eles conseguem um processo evolucionista, como nós também. Você os vê? Todo mundo tem sim. Vejo, graças a Deus. Sim. Sempre vi minhas entidades, sempre pude ver entidades de outras pessoas, sempre pude orientar as pessoas em relação às suas entidades protetoras. A gente prefere chamar de protetores. Entendi. Como é que você vê o fenômeno déjà vu? Na verdade, ele é um código muito mais inconsciente, porque tanto a mente inconsciente do ser humano como a parte do registro acástico do cosmo, eles de vez em quando liberam sensações, porque a mente ela é atemporal, né? Então você pode, num determinado momento, ver numa fração de segundo ou ver em algum momento do passado. Na parapsicologia se chama premonição e retrocognição. E na verdade o déjà vu nada mais é do que uma retrocognição ou uma premonição. Entendi. Luiz, quais os fenômenos mais frequentes de quem possui paranormalidade? Paranormalidade, a sensitividade e a mediunidade. O paranormal, normalmente é a pessoa que ele lida mais com fenômenos paranormais. Os fenômenos paranormais, eles podem ser físicos, energéticos e espirituais. A maioria dos fenômenos paranormais são provocados pela própria mente do ser humano, que são os fenômenos onde o ser humano, em determinada situação, projeta a energia e essa energia provoca uma fenomenologia. Agora, também existe o fenômeno da natureza, como, por exemplo, um toribismo, um rap, você ouvir barulhos ou barulhos que são manifestados pela casa sem necessariamente ter a presença de um ser humano, né? O aporte, objetos que se deslocam, muitas vezes as pessoas vêm para mim e falam: nossa, mas eu estava na cozinha, a panela caiu sozinha, o quadro caiu da parede. Não, não é necessariamente um espírito, pode ser um aporte, ou um toribismo, ou um rap, que são fenômenos provocados pela própria energia condensada, armazenada dentro do local. Então, por exemplo, pedras que se deslocam de um lado para outro, isto tudo está dentro da parapsicologia. Já o sensitivo é a pessoa que tem na mente dela códigos inconscientes, mecanismos inconscientes, onde ela pode perceber uma vibração local. E o médium é aquele que se relaciona com a vida extrafísica, né, com as entidades, não só com entidades, como de repente ele interage também com pessoas encarnadas. Então, então o sensitivo o sensitivo é aquele que tem sensações, percepções de locais, de pessoas. O médium é aquele que interage com entidades, com espíritos. Então a gente diz que todo paranormal é sensitivo, mas nem todo sensitivo é paranormal. Entendi. Todo médium é sensitivo, mas nem todo médium, nem todo sensitivo é médium. A história que vai longe. Então, na verdade, você classifica as pessoas e com isso você consegue entender melhor o procedimento de cada um. Por isso a trilogia. Como é que fica a ciência e a espiritualidade para você?
Na verdade, é unido porque é uma interatividade, né? O ser humano ele é um corpo que ele precisa de funileiros, né? Que são os médicos que vão cuidar da carcaça, da máquina. Ele precisa de psicólogos que vão cuidar da mente, do emocional. Ele precisa de sensitivos que vão cuidar da energia, uma vez que a medicina ainda tem uma relação muito difícil com a energia e com a espiritualidade. E ele precisa de médium. Então, na verdade, ciências convencionais, esotéricas, interagem. Entendi. E a gente pode ver, às vezes, no físico. Porque quando uma pessoa me procura que o problema, por exemplo, é uma alucinação, mas não é uma alucinação provocada por um desequilíbrio emocional e nem provocada por um processo espiritual, a gente é obrigado a ir para o corpo. Aí vem as plantinhas, a fitoterapia, os florais de Bach. Como o Ariano fala e bem, hein? Gostei muito de estar com você. Felizmente, nosso tempo acabou, mas muito obrigado pela entrevista. Obrigado a vocês, até a próxima vez. A gente volta já já, não saia daí. O SICOM, Sindicato dos Condomínios Prediais do Litoral Paulista, é o representante legal e legítimo dos condomínios que vai de Ubatuba a Peruíbe. Oferece consulta gratuita para os síndicos interessados e para os associados, atendimentos nas áreas jurídica e administrativa. Além de parceiros e amigos, o SICOM proporciona ótimos benefícios. É fácil ser síndico quando você tem o SICOM como parceiro. E ainda cursos e palestras com finalidade educacional e informativa. Esta semana, Mercúrio entra no signo de Libra, uma boa posição para fazermos acordos. Já Vênus e Marte se encontram em aspectos tensos no céu, o que significa relacionamentos tensos. Portanto, sejam diplomáticos. Vamos lá agora para as dicas dos signos para esta semana. Áries e Libra. É uma semana de muita beleza e tratamentos, o que significa cuidar de si e fazer todo tipo de tratamento estético. E também não se esqueçam de todas as questões que envolvem as crianças nas suas vidas. Touro e Escorpião. É uma semana para que vocês desenvolvam muito controle nos atos de vocês e também tenham muito jogo de cintura. Gêmeos e Sagitário. Esta semana, deem o que é a melhor de vocês e muita generosidade também. Câncer e Capricórnio. Muita disciplina e tenham foco em tudo aquilo que vocês estiverem fazendo, sejam nos seus projetos ou em suas vidas amorosas. Leão e Aquário. Uma semana onde os seus talentos estarão à prova e também muita renovação em sua vida afetiva. Virgem e Peixes. Não esqueçam de ser estratégicos. E outra, administrem finanças da melhor forma possível. E aqui vão duas dicas de livros para vocês. A primeira dica é do entrevistado Luiz Melo e de sua própria autoria da editora Eclética. O livro chama-se O Outro Lado da Vida. Ele aborda vários temas como viagens astrais, meditação e introspecção. A outra dica é o livro do Pierre Verger chamado Saída de Iaô. São 5 ensaios sobre a religião dos orixás. As fotos são do próprio Pierre Verger. Editora Axis Mundi. O programa Estrelando de hoje termina por aqui. Se você quiser ser um apoiador do programa, ligue para o telefone 2101-0021. E aqui uma mensagem de William Shakespeare para vocês. Nossas dúvidas são traidoras e nos fazem perder o que, com frequência, poderíamos ganhar por simples medo de arriscar. Semana que vem tem muito mais. Até lá! Programa Estrelando. Oferecimento SICOM, Sindicato dos Condomínios Prediais do Litoral Paulista. O amigo certo das horas incertas. Telefone 3326-3083.